Obrigado, senador Esperidião Amin. Agora, senador Confúcio. Eu queria convidar o senador Jorge Cajuru para assumir a presidência aqui do Senado. Tem uma reunião agora às 3h30 com... Senhor presidente, senadores presentes, telespectadores, servidores do Senado, todas as mídias do Senado Federal, sejam cumprimentadas. Hoje eu vou falar, senhor presidente, sobre o resultado do exame do PISA, exame internacional do PISA, que saiu hoje, né? E a situação brasileira diante desse resultado que saiu nessa data. A maioria dos brasileiros concorda com a ideia que toda criança deve ter acesso à educação de qualidade, sem discriminação de renda e discriminação de endereço. Este é o fator fundamental para que os problemas econômicos e sociais do Brasil possam ser resolvidos de fato, para que nossa sociedade se desenvolva com base na igualdade de oportunidades. Entretanto, a população brasileira ainda precisa se conscientizar de que a melhoria da educação deve ser prioridade absoluta. Vivemos em um mundo cuja prosperidade de cada nação assenta-se cada vez mais no conhecimento, na capacidade de inovação do seu povo. O Brasil jamais será uma nação desenvolvida. Eu vou repetir esse trecho. O Brasil jamais será uma nação desenvolvida enquanto não tiver um sistema de ensino de qualidade, capaz de oferecer igualdade de aprendizado e oportunidade para todas as crianças, independentemente do seu endereço e renda dos seus pais. Em todo o mundo que se desenvolveu, foi implementado o sistema de ensino assim, provido pelo setor público. A educação de base é como uma questão de segurança nacional. Precisa ser provida com qualidade pelo próprio Estado. Infelizmente, essa não é a realidade que vivemos. Os indicadores educacionais apontam que o nosso país continua com resultados bem abaixo da média dos outros 81 países no PISA 2022. Principal exame internacional em educação que avalia, a cada 3 anos, o desempenho de estudantes de 15 a 16 anos em matemática, leitura e ciências. A edição de 2022 do PISA é o primeiro estudo em grande escala de como a pandemia agravou a tendência de queda do desempenho de estudantes ao redor do mundo inteiro. Os resultados foram divulgados hoje, dia 5 de dezembro. Em comparação aos resultados de 2018, a média de resultados dos países caiu 10 pontos. Em leitura, caiu 15 pontos, não só do Brasil, do mundo. Em matemática, a Alemanha e os Estados Unidos tiveram uma queda em média em matemática de 25 pontos e a Alemanha de 13, respectivamente. A Alemanha 25% de queda e 13 dos Estados Unidos. O Brasil teve queda de 5 pontos em matemática, de 3 em leitura e caiu 1 ponto em ciência. Essa queda nos dados da educação brasileira está sendo considerada pela OCDE estatisticamente como irrelevante e um resultado bem melhor do que esperávamos, pelo fato de ter sido um dos países que ficou mais tempo com as escolas fechadas. Tudo indica que, se não fosse a pandemia, o Brasil teria tido uma melhora dos resultados. A exemplo de Singapura, melhores resultados de todos os quesitos, mas não significa que temos algo a comemorar. Ocupamos uma das últimas posições educacionais no mundo. O certo é que o Brasil tem tido um desempenho praticamente estagnado
em matemática, leitura e ciência desde 2009, continuando com um desempenho muito baixo, em uma posição muito abaixo de outros países com características parecidas em renda per capita, investimento em educação. Acreditamos que uma causa dessa estagnação é o baixo investimento por aluno na educação básica. Cerca de 1/3 do gasto realizado pelos países desenvolvidos. Atualmente, o investimento público direto na educação básica em relação ao PIB é de 4,2%. Isso equivale a pouco mais de 250 bilhões, sendo que estados e municípios juntos respondem por 80% deste valor. Ou seja, a participação da União no financiamento da educação é baixo, menos de 20%, mesmo com o novo Fundeb. O Brasil não pode mais conviver com indicadores que nos entristecem e nos envergonham perante toda a comunidade internacional. São muitos os indicadores que explicam o nosso atraso e as injustiças relacionadas à educação no Brasil. 2,8 milhões de crianças e adolescentes fora da escola. Mais da metade de nossas crianças termina o 3º ano do ensino fundamental sem saber ler e escrever adequadamente. Grande parte de nossas escolas não possui bibliotecas qualificadas ou projetos de leitura. O único crescente de crianças que ingressam no ensino fundamental não consegue concluir o ensino médio. Dados baseados na pesquisa PNAD do IBGE, que apenas 54% das crianças que ingressam no ensino fundamental conseguem concluir o ensino médio até os 19 anos. O resultado do IDEB 2015 mostra uma estagnação da educação básica em baixíssimas notas de 5,5, 4,5 e níveis de ensino no ensino fundamental. E no ensino médio, nossas notas são, em média, 3,7. Dados do INEP 2016 indicam redução de quase 50% das matrículas em tempo integral. O Brasil urge pelas transformações na educação. Se os presídios de hoje explodem, porque não fomos responsáveis o suficiente para há 20, 30 anos atrás. A violência urbana, os assaltos, as mortes explodem porque não miramos nosso olhar para a necessária revolução da educação de base há 20, 30 anos atrás. O pobre crescimento econômico de hoje, a falta de mão de obra qualificada, a informalidade na economia, o aumento explosivo das doenças consequentes da falta de cuidados básicos, ocorre justamente por falta de educação e das medidas que não tomamos há 20, 30 anos atrás. Os problemas que o Brasil enfrenta hoje é fruto do que investimos no passado, com a educação para nossas crianças. Enquanto o Brasil não agir com uma revolução na educação, estará postergando o nosso futuro, um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras. Quantas mentes brilhantes, talentos notáveis estão sendo desperdiçados neste momento no Brasil por falta de um sistema educacional de qualidade que alcance a todos. O desafio é grande. E o que fazer, senhor presidente, diante de um quadro tão danoso como esse, tão prejudicial como esse? Não existe a bala de prata. Existem as boas experiências brasileiras, não só dos estados mais ricos da federação, os bons exemplos de Pernambuco, os bons exemplos do estado do Ceará, os bons exemplos do estado do Piauí, os bons exemplos de outros estados da federação, que têm bons municípios que fazem igual ou melhor a muitos países europeus. A melhoria da formação dos professores,
professores com mais aulas práticas e deixa a educação à distância para professores, com a presença na sala de aula complexa como é hoje. A criação de fundos de investimento educacional, baseado nos incentivos fiscais doados, uma série de benefícios tributários cedidos aos mais ricos. Basta um minuto, é suficiente. Então, são essas as observações. Temos a medida provisória, editada bem recente, dia 27 de novembro, a medida provisória 1198 de 2023, que institui a poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar para estudantes do ensino médio. É uma boa iniciativa. E envolver os entes federados num grande pacto nacional, coordenado pelo Ministério da Educação e pela Presidência da República. Era só, senhor presidente, muito obrigado. Senador Confúcio Moura, um dos maiores prazeres que eu tenho nesses 5 anos de mandato é poder, como diz o meu irmão da Atena, que o Cajuru define o caráter das pessoas em 30 segundos. O seu, evidentemente, que foi mais fácil, foi em 3 segundos. Agora, o que eu fico feliz é quando eu defini chamá-lo de voz da educação. E lembra, num dos seus primeiros pronunciamentos, que o senhor virou e falou assim, o senhor não, você é meu amigo, né? Você falou assim, pode me chamar de senador de uma nota só. Lembra disso? Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, senador. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, senador Confúcio Moura, o melhor governador da história de Rondônia. Bem, o senador Cleitinho, de Minas Gerais, com prazer eu faço questão de convidá-lo para o uso da tribuna, em função de ser uma comunicação inadiável. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção de toda a população brasileira, porque é um país que está em déficit, é um país que tem pessoas que passam fome, é um país que várias pessoas não têm nem moradia para morar e continua essa gastança de dinheiro público. Aí para falar assim, Cleitinho, você só cobra do Lula, eu vou cobrar do Jânio Quadros, eu vou cobrar do Juscelino Kubitschek, eu vou cobrar do Temer, da Dilma ou do Bolsonaro. O presidente hoje é o Lula, pô. Eu não era senador antes, não, só virei senador agora. Antes eu era deputado estadual. Eu tinha que cobrar do governo do estado, que é o governador Romeu Zema. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque já está chegando a mais de 15 milhões de gastos com cartão corporativo. Aí todo presidente pode ter, ok. Mas o que me chama a atenção é a luxúria. Para que tanta luxúria, presidente? Para quê? Agora, nessa última viagem, gente, vocês têm noção? 63 mil reais com diárias de hotel. 63 mil reais com diária de hotel. Outra coisa, está alugando limousine. Alugando limousine. Para um país que está quebrado, que está em déficit. Quem que tem que dar bons exemplos aqui? Somos nós, senadores, presidente. Somos nós que temos que dar bons exemplos aqui. E eu quero falar sobre isso de bons exemplos que eu dou. É só olhar no portal Transparência a minha aqui, ó. Eu devolvo dinheiro, eu faço isso desde quando era vereador, deputado e senador. Sempre devolvi dinheiro. Sabe por que eu estou falando isso também aqui? Que eu quero chamar atenção aqui, ué. Porque parece que isso aqui, os 3 poderes, é dos faraó, é dos reis. Está fazendo uma licitação agora de compra de 11 carros para os ministros do STF. 11 carros, gente. Mais ou menos um valor de média de 470 mil reais. Que carros que são esses? 470 mil reais. Eu faço uma pergunta. Vocês estão achando que se fossem os ministros com salário deles, eles iam comprar carro de 470 mil reais? Blindados. Esses 11 carros vai custar para você, que é o pagador de imposto, para você que é o patrão, 5 milhões de reais, 11 carros, para os ministros do STF. 5 milhões de reais. Até quando vai ficar uma situação, essa patifaria dessa nesse país aqui? Até quando? Eu estou encaminhando até para o TSU aqui, para ver se consegue barrar isso aqui. Porque eu te dou certeza absoluta que no que falta dentro do STF é carro. E carro blindado. Então, eu quero sair daqui agora para mostrar para vocês o que eu falo, eu pratico. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vocês vão ver, vão me acompanhar aí. Viu? Me acompanha que vocês vão ver o que eu falo, eu pratico. E resolvo dar bom exemplo também. Longe de ser perfeito. Porque eu não sou perfeito, não sou Jesus Cristo, não sou Salvador, não. Mas dou bom exemplo. Viu? Muito obrigado. Ô, senador Cleitinho, nesses 2 minutos que lhe faltam, se o presidente Cajuru permitir... Evidente. Rapidamente, só lhe cumprimentar por trazer as entranhas do poder, na verdade, dos donos do poder hoje no Brasil. Meu ídolo. Ministros do STF, que efetivamente estão torrando o dinheiro público aí, com 5 milhões de reais em carro blindado para cada um, né?
Cada carro custando São 11 470 mil reais. Mas isso aí é a ponta do iceberg, viu, senador Cleitinho? Eu acho que é bom a gente estar sempre buscando mostrar isso para o pagador de impostos, que é a quem a gente deve satisfação. Nós estamos aqui para fiscalizar também. E em momentos, em 2019, 2020, nós trouxemos licitações que eles estavam fazendo lá, de vinho premiado, tinha que ter tantas premiações, Tanac, eu nem sabia nem o que era, eu não sabia nem o que era vinho Tanac, para a minha ignorância, mas a uva, e era um pré-requisito, tinha que ser aquela uva, e quer mais? Lagosta. Como é que era, senador? Era lagosta com molho de... A licitação dessa lagosta, eu lembro, foi mais de R$1 milhão. É um negócio escandaloso. Eu não sei que mundo se vive. Um país como o nosso aqui, isso é de claro, revoltar. com tanta gente passando necessidade, desempregada, parece que vive numa ilha, numa coisa, num país das maravilhas. Agora, vai lá andar na rua para ver o que é que as pessoas acham. Sai, desce do pedestal e vai caminhar no mercado, na praça, num avião comercial. Avião comercial, não é avião de FAB que eles ficam usando para cima e para baixo do governo Lula, não. Convidado para andar. Vai, faz como a gente. Deus abençoe essa nação e que eu acredito sempre na capacidade de reflexão de cada ser humano, sabe, senador Jorge Freire? Para perceber que já passou do limite, que está feio isso, que está feio. Pagador de imposto rala, acorda 5 horas da manhã, você foi verdureiro, seu pai. Poxa, para acontecer esse tipo de abuso com dinheiro escasso, né? Triste. Um abraço. Aqui não é o povo, aqui não é o Estado servindo seu povo, não. É o povo servindo seu Estado, infelizmente. Cleitinho, senador, só na sua fala que se registre em 5 anos de mandato, eu, Jorge Cajuru, e o Girão sabe disso, eu nunca aceitei viajar num avião da FAB. Nunca. Eu fui convidado todas as vezes pelo presidente Bolsonaro, sou convidado todas as vezes pelo presidente Lula, não vou porque eu acho que eu tenho mais utilidade aqui. Não concordo com essa viagem, que às vezes, normalmente, é mordomia, você não faz nada. E outro ponto, e veja, eu sou vice-líder do governo Lula, hein? Eu duvido que um vice-líder do governo Lula teria coragem de falar o que eu vou falar aqui. Você vai nessa viagem, o presidente fica no fundo do avião, correto? Lá com todo, né, o staff dele, e tudo bem, a separação para mim não tem nenhum problema. E os convidados ficam lá no fundão, perfeito? O presidente Bolsonaro... Veja a minha isenção, graças a Deus, que nunca abri mão dela. O presidente Bolsonaro, ele não ficava na suíte e ele ia lá no fundão conversar com os convidados dele, bater papo, tomar café. E nas viagens com o presidente Lula, e aqui é uma crítica que eu faço, ele nem lá vai, ou seja, você nem vê o presidente. Porque tá cajando. Você vai sempre numa viagem com o presidente e você não tem nem oportunidade de dar bom dia a ele, de pegar na mão dele. Então por que eu vou numa viagem dessa? Entendeu? Então, graças a Deus, por favor, me inclua fora dessa. Presidente, eu queria finalizar aqui, porque assim, sem demagogia, hipocrisia, o mandato de um presidente precisa de estrutura. Falar que ele não vai viajar e não vai ter estrutura, tudo claro. bem. Senadores também. É só uma questão de consciência. Eu sempre fiz isso como vereador, deputado, senador. Eu uso só o que é em benefício do povo. Eu não uso nada a mais que não seja em benefício do povo. Então não é porque eu tenho tudo que eu tenho que gastar tudo, não. Qual que é o intuito de um presidente da República numa diária 63 mil reais? Nós estamos falando do Brasil, gente. De pessoas que ainda passam fome. Será que não pode ter consciência com o dinheiro público, não? É isso que eu tento sempre falar isso para a população. Sabe, às vezes a gente fica mal interpretado, né? Mas não é a questão. E outra coisa, é institucional, é o presidente. Se não fosse o Lula, se fosse o Ciro, a Simone tivesse ganhado, continuaria essa quantidade de mordomia. Inclusive, quando eu era deputado e o presidente era o Bolsonaro, eu questionava isso. E às vezes as pessoas ficavam com raiva da gente. Não era pelo Bolsonaro, é pela instituição. É por todos os privilégios, tantas regalias que a classe política e os 3 poderes têm. A gente tem que parar com isso, gente. A política foi feita para servir ao povo. É isso que a gente tem que fazer aqui. É igual eu falo, não é porque eu tenho esse privilégio aqui, esse aqui, que eu tenho que gastar todos, não. Eu uso sempre com consciência. Por isso que eu sempre devolvi. Por isso que eu sempre vou falar aqui, porque eu não sou hipócrita nem demagogo. Eu estou falando porque eu pratico. Eu tenho consciência. Eu vim da questão privada.
Você faz conta de tudo. Aqui não faz conta de nada. Ah, não, tem 20 milhões de cartão corporativo. Eu tenho que gastar os 20. Em vez de estar fazendo a competição de falar assim, vou ser os presidentes que menos gastou. Eu gastei menos. E igual eu estou falando, não tem como. O presidente vai gastar, tem estrutura. Não estou falando isso não. Não é perseguição não. O que me chama a atenção, limousine. Para um cara que fala que é do pai dos pobres. Você está entendendo? É um absurdo. Uma diária de 63 mil reais. Aonde eu pego meu telefone aqui, tem gente que precisa de cesta básica, pô. A gente está falando de Brasil. Já precisa mudar essa mentalidade política aqui dentro do Brasil aqui. Antes de falar de reforma tributária, reforma disso, tem que passar uma reforma administrativa aqui e uma reforma política urgente. A gente, isso me deixa revoltado. Revoltado. Nós somos os primeiros a dar bom exemplo aqui para a população brasileira. São eles que são patrão. Eles que pagam o nosso salário aqui. E se pergunta se qualquer político, se fosse do bolso dele, ele ia tirar 63 mil reais numa diária. Nunca. Se fosse um ministro tirar quase R$500 mil para um carro blindado, você ia tirar do bolso dele. E só para falar para vocês, quando eu era deputado estadual, sobre isso, essas licitações horríveis, luxuosas, eu fiz um projeto de lei lá dentro do estado, lá de Minas Gerais, que o governador, presidente da Assembleia, ou os 3 poderes também, não poderia abrir licitação com itens de luxo. Então acabou. Lá não tinha jeito de abrir licitação de lagosta de R$1 milhão, não. Lá é lei. E a gente tem que fazer isso aqui no Brasil também. Você quer gastar lagosta, tira do seu bolso. Você quer ficar num hotel, num motel, ou o que for, gasta 63 mil, gasta do seu bolso. Não gasta do bolso da população brasileira, não. Que tudo que ela consome, que 50% que ela consome, é de imposto. Ela não aguenta mais, tem que servir seu Estado. Quem tem que servir o povo aqui é o Estado. O político que tem que servir seu povo. Muito obrigado, presidente. Que você sirva de exemplo, então, para o seu governador Romeu Zema em Minas Gerais, que ele deu muito azar comigo. Eu morei em BH, você sabe muito bem disso, você me via desde menino na televisão, na Rádio Itatiaia, na TV Alterosa, Rede TV. Com o Cafunga, com o Sasso, na Rede TV. Ele deu um azar. Ele foi morar na Pampulha, o governador Romeu Zema, isso, ao lado da minha ex-namorada, da casa da minha ex-namorada, que hoje é casada, lá na Lagoa da Pampulha. Sabe o que acontece lá toda semana? Chega caminhão de bebida, de vinho, de comida, de frutos do mar, e quem paga é o dinheiro público. E ele já falou para mim que ele fala do dinheiro dele. Mentira dele. Ele fala que ele abre mão do salário dele. Tanto que ele aumentou o salário dele em 300%. Então, na minha opinião, ele devia seguir teu exemplo. Uma coisa, Cajuru, que eu não passo pano para ninguém. Para mim é sim, é certo, eu sei disso, eu te conheço. Quando me perguntaram, me posicionar sobre a questão do aumento do salário dele, eu falei, não, eu sou contra. E se eu tivesse lá para votar, eu votaria contra. Claro. Tanto que um ano passado, quando eu estava deputado estadual ainda, teve aumento para os deputados. Eu votei contra. Não colocou o dedo. Se tivesse colocado, eu tinha votado contra. Não é porque eu apoiei que eu tenho que concordar com tudo. Claro. Não, pelo contrário. Eu prefiro ser Pedro. Pedro questiona, é turrão, mas é fiel. Agora, Judas eu não vou ser, porque Judas abraça, beija e trai. E eu não sou Judas. Não pode ser capacho, né? Só nesses 35 segundos que tem, senador Cajuru, eu gostei muito da atitude do governador Zema quando saiu do palácio que era usado pelos governadores. Isso lá. Inclusive tinha 30 e tantos mordomos. Era helicóptero para cima e para baixo do governo do PT. Anterior. Ele abriu mão disso. Vai para um lugar onde paga o aluguel, ou é propriedade privada, eu não sei. Então, a gente tem que ter também senso de justiça com relação ao respeito ao dinheiro público. E só para lhe dar um dado, para concluir, perdão. Para concluir mesmo, só para lhe dar um dado. Ontem eu trouxe nessa tribuna que o senhor está os números do governo Lula de viagem. 1 bi, B de bola e de índio. 1 bilhão já foi gasto com viagem geral de avião de FAB para cima e para baixo, de comitiva. Só nessas comitivas faraônicas de viagem, aí com essas diárias de hotel, com limousine e tudo, foi 164 milhões de reais com o dinheiro da população. Esse é o pai dos pobres, esse é o governo do social. Bom, eu tenho o maior respeito pela opinião do Girão, mas ele também respeita a minha. É preciso diferenciar. O presidente Lula é um líder mundial. Basta ver o pronunciamento dele ontem lá, como ele foi aplaudido pelo mundo inteiro. Então ele viaja. Aliás, para mim, ele devia ficar até mais lá fora do que aqui. E aqui deixar o Geraldo Alckmin trabalhar e articular. Mas que ele é um líder mundial, isso não tem como discutir. E que fique, para encerrar esse assunto, da minha parte, todos aqui estão à vontade para falar. Estou na presidência e sou democrático.
Eu não sei se tem outro, mas o Girão se lembra. O senador Álvaro Dias usou-se a tribuna e aqui eu peço, primeiro desejo Deus e saúde a todos que estão aqui na galeria neste momento, depois quero saber de que estado pertencem. Quem tem celular aí, por fineza, pode ver aqui agora, senador, que eu tanto respeito, o Jorge Seife, meu amigo pessoal, de jantar na minha casa, ele e tantos outros senadores bolsonaristas, mostrando a minha diferença. Eu não tenho briga com ninguém, eu me entendo bem com todo mundo, inclusive com o ex-presidente Bolsonaro, que me liga, sabe que eu tenho o maior carinho por ele, tanto que eu votei contra na CPMI condená-lo a ser o autor intelectual do golpe do dia 8, perfeito? Eu fui contra abrir o sigilo bancário da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então essa é a minha diferença em relação à isenção. O senador Álvaro Dias que falou aqui, eu queria que vocês no celular entrassem e pegassem o celular de vocês e colocassem lá, Portal de Transparência do Senado Federal. Prestação de contas, senador Jorge Cajuru. Segundo Álvaro Dias, eu sou o único da história do Brasil. O Álvaro Dias falou isso aqui na tribuna. Em 5 anos de mandato, eu nunca gastei 1 centavo dos 126 mil reais que eu tenho direitos de privilégios e mordomias por mês. Nem 1 centavo eu gastei. O cafezinho do meu gabinete é dividido entre os assessores. Nem o cafezinho do gabinete eu aceito. Então, por favor, toda vez que falar desse assunto, por gentileza, me inclua fora, porque isto é, para mim, respeito ao dinheiro público e, graças a Deus, eu não preciso desse dinheiro extra para sobreviver. Muito bem. Que como eu sou novato, eu também faço isso também, que me inclua também. Perfeito. O que eu falo, eu pratico. Eu estou praticando, nem era senador, é desde quando eu era vereador. E eu acho que assim, já que a gente está nesse debate aqui, não está na hora da gente passar uma reforma administrativa e uma reforma política nesse país aqui. Muito obrigado. Perfeitamente. Bem, vamos seguir. Depois, meu querido amigo José aqui, da Secretaria, a informação de onde são os visitantes à nossa sessão desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Na sequência da lista de oradores, o senador Jorge Seife também vai querer entrar na lista? Não, agora é o Girão ou é o Laércio? É o Girão, pela ordem aqui. Eu tenho que obedecer aqui, Laércio. Quer ir, Laércio? Quer subir? Hã? Não? Quer ir primeiro? Não? Pode ser? Então fica assim, então. Como pela ordem aqui, eu obedeço aqui porque eu não enxergo, mas o Zé enxerga aqui. Senador do Ceará, presidente do Fortaleza, o maior da história, Eduardo Girão, na tribuna, sabendo que o Cajuru, quando está na presidência, dá além dos 10 minutos, mais 3 minutos de tolerância, não vai fazer comigo o que você já fez aqui, você e o Magno Malta, falar mais de meia hora, que você vai me deixar mal aqui. E eles vão dizer que eu estou te protegendo, hein? Fica à vontade. Meu amigo, meu irmão, senador Jorge Cajuru, uma honra estar sendo presidido pelo senhor nesse momento. Quero também me incluir nesse debate que a gente acabou de fazer, super saudável, transparente, dentro da lista dos parlamentares que respeitam o dinheiro do contribuinte. Basta ir lá no portal da transparência e ver que um dos mais econômicos e dispensa uma série de regalias de mordomia é esse parlamentar do estado do Ceará. E eu não estou fazendo favor, não, é um dever, no meu modo de entender, com o cearense, que passa tanta dificuldade e que me trouxe para cá para servi-los, e não para ser servido com esse tipo de benesses, né? Então, senhor presidente, eu queria falar sobre um assunto que toca profundamente a sua alma, a minha, a do senador Jorge Seife, de alguns colegas nossos aqui, que estão muito preocupados com essa questão do PL 3626, que é o projeto de lei sobre bets, apostas esportivas, mas que do jeito que está, transcende muito. Perdeu a sua função, a sua ideia original, que era regulamentar algo que já era legal no país, que é as apostas esportivas desde o governo Temer. Mas não, como se não bastasse, incluíram coisas ilegais. Como é que você vai regulamentar algo que é ilegal por lei no Brasil? Está lá os jabutis, que eu tenho certeza que os senadores dessa casa, no dia que for votar, apreciar essa matéria, com muito cuidado,
com plenário cheio, que é isso que merece uma matéria polêmica, que impacta na vida das pessoas, que é uma tragédia humana. Está pautado para amanhã, mas eu confio no senador, presidente dessa casa, na sua sensibilidade e responsabilidade, Rodrigo Pacheco, que coloque num plenário presencial. Sempre foi assim. Matérias polêmicas sempre são colocadas em pautas com um plenário presencial, porque aí você não exclui o debate, diferente de um plenário virtual, com muitos colegas viajando para a COP, inclusive, que não vão poder se aprofundar nesse assunto. Então, matérias de plenário remoto são consensuais, e eu acredito que essa regra é importante para a democracia e que essa matéria possa ficar para a semana que vem. Porque, senador Cajuru, tem muita penumbra em cima dessa matéria, muita sombra em cima desse texto. Nós estamos diante de um risco de uma grande catástrofe no Brasil, que ainda pode ser evitada pelo Senado da República. Olha só, até o programa Fantástico da Rede Globo, que é um programa tradicional, eu cresci assistindo esse programa em várias fases, o Show da Vida, apresentou com destaque, nesse último domingo, anteontem, denúncias de abusos criminosos no mundo da jogatina em relação a um desses jabutis. O que é jabuti? Matéria estranha ao texto, que é a questão dos jogos virtuais. Está lá. E essa matéria, essa reportagem, apresentou os efeitos maléficos do jogo virtual, denominado tigrinho, o tal do tigrinho, que inclusive na nossa audiência pública, lá na Comissão de Esportes, senador Cajuru, um dos depoentes que emocionou a todos os presentes ali, falou desse tigrinho. E uma psiquiatra lá do Ceará também falou do número de internações por causa desse tigrinho. A polícia investigou vários influenciadores digitais que ostentavam nas redes um enriquecimento fácil e rápido, a magia. E soa como música na pessoa que está precisando de dinheiro, principalmente o menos favorecido, a pessoa que tem menos informação, que cai nesse canto da sereia, nesse golpe, na verdade. Esses influenciadores recebiam da plataforma responsável pelo jogo um valor em dinheiro por cada pessoa que começasse a jogar. Olha o esquema, senador Cajuru. A partir da denúncia, muitas vítimas passaram a dar seu triste testemunho de quanto dinheiro haviam perdido, senador Laércio. Essa grave denúncia chega num momento muito crítico aqui no Senado Federal. Não é por acaso. É uma luz para esse debate, a denúncia do Fantástico da Rede Globo. O PL 3623, que pode ser votado, está marcado para amanhã, mas eu acredito no bom senso que fique para a próxima semana, simplesmente legaliza todo tipo de jogatina semelhante a esse jogo virtual do Tigrinho, ou até pior. O relatório aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos é um desastre em relação ao relatório que nós votamos por consenso lá na Comissão de Esportes, que a gente pôde colocar travas, protegendo o brasileiro dessa ânsia, dessa ambição dos magnatas que só querem o dinheiro da população. Fácil, porque esse projeto não interessa absolutamente à nação brasileira. Traz muito mais problemas do que soluções, e o Brasil já tem problemas demais. Nesse relatório da CAI, que, repito, foi um debate raso, onde teve até pedido fake de vistas, permite que numa mesma plataforma, Bet, apostas esportivas, possam também ser oferecidos jogos de cassino, bingos e máquinas caça-níqueis, ou seja, na palma da mão de cada brasileiro será legal todo tipo de jogo de azar. Aqui no aeroporto, senador Cajuru, olha a que nível nós chegamos, saindo do aeroporto, vindo para o Senado. O senhor já viu uma placa gigantesca de uma Bet dizendo
tem até o nome, não vou repetir para não fazer propaganda, dizendo: aposte no cassino virtual. Negócio louco, denunciamos ao Ministério Público. Esse pessoal não tem limite, noção do limite. Essa prática vem sendo discutida há muitos anos, através do PL 442, de 1991, sempre encontrando fortíssima resistência em sua tramitação no Congresso Nacional. Quer discutir esses cassinos online, senador Espiridião Amin? Joga no 442, vamos discutir nesse projeto, mas não no negócio de apostas esportivas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O interessante disso é que o PL, olha só o que está trazendo aqui, o PL 3626, do jeito que passou na CAI, permite a instalação de equipamentos para jogos em estabelecimentos físicos destinados à comercialização de apostas em meio virtual. Isso significa que passaremos, Deus nos livre, mas pelo PL está assim: passaremos a encontrar máquinas de cassino e outros jogos ilegais em padarias, mercados, farmácias e lojas. Tu já pensou? Uma pessoa que vem, um trabalhador, um pai de família, com dinheirinho contado, para comprar o pão, para comprar o alimento para a sua casa, vai lá ser tentado ali na boca do caixa para jogar aquele dinheiro? Isso é um crime, isso é um absurdo. Isso não era nem para estar sendo discutido aqui. Nem para estar sendo discutido aqui. Essa casa é para proteger as pessoas e não magnatas. O PL, senhor presidente, não prevê nenhum mecanismo capaz de fiscalizar os softwares que permitem manipulação de probabilidades através de configurações. São chips programados artificialmente para gerar lucro quase que exclusivamente para a banca de apostas, como é o caso desse jogo denunciado do Tigrinho. É óbvio, sabe qual é a transparência disso? Zero. Sabe qual é a possibilidade de manipulação? 100%. Vão enganar outro, não o brasileiro. O relatório aprovado na CAI também não tratou da restrição da participação de influenciadores digitais, atletas, artistas, comentaristas de rádio e televisão, árbitros, técnicos de futebol, nas propagandas que vendem essas casas de apostas, influenciando negativamente seus seguidores, incluindo crianças e adolescentes. É praticamente empurrar a pessoa no abismo. Ela vai empobrecer, ela vai se endividar, ela vai adoecer. É isso que está acontecendo na realidade. E a gente já está vendo uma ponta do iceberg. Eu sou um parlamentar que já estou sendo procurado por muita gente. Olha que o assunto é recente. Você imagina isso a médio e longo prazo, a tragédia que é para a economia do brasileiro. Esse item é muito grave, senhor presidente, pois trata-se de autorizar por lei um crime tipificado pelo Código de Defesa do Consumidor. A Lei 8078 de 1990. Em seu artigo 37, é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva que possa induzir o consumidor ao erro. Pena de 3 meses e 1 ano de detenção e multa. Essa propaganda estimulando a prática dos jogos de azar é tão perniciosa quanto a propaganda, por exemplo, sobre cigarro ou qualquer outro tipo de droga, bebida alcoólica. Tudo tem limite, tudo tem norma para proteger o consumidor. Tanto é verdade que a própria Organização Mundial de Saúde catalogou a ludopatia, que é o vício, pessoas com problemas com vício, em um código internacional de doenças, análogo ao da dependência química. O certo, senhor presidente, para encerrar, agradecendo a sua benevolência, seria proibir o certo, mas nem na política a gente consegue fazer a arte na negociação, mas o correto seria evitar qualquer tipo de publicidade para isso. Como o cigarro é restrito totalmente, mas eu sei
que faz parte de uma negociação do mal menor aqui, nesse momento, para a gente aprovar. Portanto, está nas mãos das senhoras senadoras, dos senhores senadores, escolher um desses dois caminhos, não tem meio termo. Ou ceder ao poderoso lobby da jogatina e ao falso argumento da arrecadação de impostos pelo governo, eu repito, a cada real arrecadado são 3 gastos com saúde mental, superlotando o SUS, criminalidade, porque para sustentar o vício a pessoa é empurrada para a criminalidade, no desespero, ou garantir o mínimo de responsabilidade com a saúde física e mental de parte expressiva da população brasileira que estará sujeita ao império da jogatina que destrói famílias e leva pessoas a perderem a moto, o carro, a casa, produtividade cai, perde o emprego, perde a família e perde a vida, acaba no suicídio. Que Deus proteja essa nação, que os senadores e as senadoras tenham muita serenidade, sabedoria, discernimento, para, se Deus quiser, votar corretamente nessa matéria. Muito obrigado, senhor. Senador Girão, continue na tribuna por fineza, porque é sempre um privilégio um senador ter uma parte de um homem público como Espiridião Amin, que está remotamente conosco, certamente da sua amada Florianópolis. Rapidamente, eu quero apenas dizer aos novos visitantes aqui da casa, primeiro desejar de novo Deus e saúde a todos e todas aqui, que senador Jorge Seife, que manda um abraço a vocês, Deus e saúde a todos e todas. Que eu fico feliz com a sua posição. E você se lembra do meu projeto de lei, que foi o primeiro que entrou nessa casa para legalizar as casas de apostas e tarifá-las. Ele era muito mais simples, ele não tinha nada disso. Então eu aplaudo a sua postura em relação aos jogos virtuais e você vai ver, o Brasil vai ver o meu voto amanhã, correto? Agora eu fico feliz porque o senhor não está, o senhor não, você que você é meu irmão, eu sou da sua casa, eu sei da sua família e você da minha. Você não está contra o projeto de legalizar e tributar as casas de apostas. Você está contra um ponto que você coloca como jabuti, que vai ser colocado em votação aqui. Tem o destaque, vai ser colocado em votação, correto, Seife? Então, perfeitamente entendido o seu pronunciamento, para que as pessoas não pensem que você está contra o projeto das casas de apostas. De forma alguma, você nunca esteve. Não. Inclusive, senador Cajuru, presidente. Inclusive, se o senhor me permite, deixando claro que eu votei a favor na Comissão de Esportes. Eu sei. Porque foi construído, a gente colocou travas. Essas travas precisam entrar, né? Por exemplo, temos a questão de técnicos, ex-atletas, atletas, árbitros, estimularem as pessoas a votar. Nós não podemos deixar isso, porque é como tirar um pirulito de uma criança para o vício. Não pode. Né? Então, nós vamos apresentar, nesse sentido, emendas, destaque, assim como esses 2 jabutis. Não é apenas um, senador Cajuru. Um deles é colocar em estabelecimentos comerciais, padaria, farmácia, loja, esse dispositivo para as pessoas jogarem lá. Tem cabimento isso. E o outro são os jogos virtuais, como esse tigrinho. Esses jogos que a manipulação é 100% e é 0% de transparência, e não tinha que estar nesse projeto. Nós temos que extirpar isso, porque isso corresponde a outro projeto. Obrigado. A parte do senador catarinense Espiridião Amin está conosco? Não, tá não, senador. Ah, ele deixou. O Reis está inscrito, ele está inscrito. Não, o Reis está inscrito para fazer o seu pronunciamento. Então, agora vamos dar sequência à lista de oradores com uma voz respeitada, sergipana, que é do senador Laércio Oliveira, por fineza na tribuna, com um tempo de 10 minutos e a tolerância de 3. Para o Girão, Laércio, você sabe, a tolerância foi de 5 minutos. Então, se você quiser também passar os 5 minutos, evidente que eu serei justo contigo também. Obrigado, presidente Cajuru. Girão é sempre uma personalidade que nos inspira a cada dia, por isso que ele é tão querido aqui por todos nós. Senhoras, senhores senadores, senhor presidente, Jorge Cajuru, meus colegas que aqui estão. Desta feita, a minha fala vai no sentido da política de fertilizantes do país. Esses dias, segunda-feira especialmente, aconteceu um evento muito importante que me inspirou a fazer esse pronunciamento aqui.
E eu quero começar cumprimentando o presidente em exercício do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, pela apresentação do Plano Nacional de Fertilizantes através do CONFERT, que quer dizer Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, o qual é presidido pelo ministro Geraldo Alckmin. Merece, entretanto, destacar que o Plano Nacional de Fertilizantes, elaborado no governo passado, teve o apoio e a participação de brasileiros importantes que sentiu naquele momento o desejo de começar a construir uma política para definitivamente libertar o país de uma dependência tão exagerada de fertilizantes. E mesmo estando em um novo governo, é importante a gente referendar as pessoas que têm uma preocupação e que trazem a sua contribuição para essa política indispensável e que eu louvo a iniciativa do presidente Geraldo Alckmin de se debruçar sobre ela, formar um conselho e presidi-lo. E eu faço referência aqui, muito respeitosamente, ao almirante Flávio Rocha, ao Bruno Caligares e ao José Carlos Polidoro, além do Luiz Eduardo Rangel, brasileiros importantes e que trazem a sua contribuição, trouxeram, enquanto serviram ao nosso país, a questão dos fertilizantes. O ministro Geraldo Alckmin teve a percepção da importância desse trabalho e levou o Conselho Nacional de Fertilizantes para o seu ministério e, nele, fez uma reconfiguração. A publicação agora da revisão do Plano Nacional de Fertilizantes é importante para trazer para o centro das discussões um assunto tão importante como é a dependência do Brasil de fertilizantes importados para atender 87% da demanda doméstica. Como exaustivamente comentado, este é um erro estratégico grave da geopolítica do Brasil. Fato que ficou ainda mais evidenciado durante a pandemia e de forma mais dramática com a guerra da Rússia com a Ucrânia, quando houve ruptura das cadeias de suprimento e passamos a correr o risco de não ter os fertilizantes nas quantidades necessárias para a nossa lavoura. Estou falando de uma questão de soberania nacional e segurança alimentar. Mas eu vejo, entretanto, que o novo Plano Nacional de Fertilizantes, como antes, carece de instrumentos que possibilitem a sua efetiva implantação, sendo, na realidade, um bem elaborado diagnóstico e um plano de intenções no campo das ideias, faltando a definição de uma política que faça com que o plano tenha condições de sair do papel. O tema fertilizantes é muito caro ao meu estado de Sergipe, já que lá nós temos uma planta de fertilizantes nitrogenados operada pela Unigel e a única mina de produção de potássio do Brasil operada pela Mosaic, além de um grande número de misturadoras, representando uma das mais importantes cadeias produtivas da economia estadual. Trabalhando nesse foco, o Estado de Sergipe teve a iniciativa de não aprovar a renovação do convênio CONFAS número 100, de 1997, com relação aos fertilizantes, já que a isenção de ICMS para os fertilizantes importados e a tributação da produção nacional, pasmem os senhores, funcionava como um subsídio à importação de fertilizantes em detrimento da nossa posição nacional. Vejam que absurdo. Esse convênio, seguramente, foi um dos maiores responsáveis pela estagnação da produção nacional, enquanto o consumo crescia de forma exponencial nesse período, criando essa atual dependência externa. Diante desse cenário, apresentei o projeto de lei 699 de 2023, aqui nesta casa, que institui o PROFERT, Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, com medidas efetivas para contribuir na atração de investimentos no setor.
Aqui também, na tribuna do Senado Federal, nessa casa, nesse plenário, fiz uma sessão de debates para discutir esse tema. Recentemente, a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, promoveu uma audiência pública para discutir a Política Nacional de Fertilizantes, bastante concorrida e com resultados muito proveitosos. O projeto do Profert já foi aprovado aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, com um relatório favorável do senador Eduardo Gomes, e está em vias de ser votado na Comissão da Agricultura, já tendo a senadora Tereza Cristina apresentado o seu relatório. Gostaria muito que o governo federal também participasse do esforço para a aprovação desse projeto, que conta com o apoio de vários setores, da CNA, da CNI, do Simprefert, da Abiquim e também da FPA. Mas eu quero aqui relembrar que o presidente da República, em seu discurso de posse, disse que o Brasil precisa investir mais na produção de fertilizantes. No dia 27 de julho, durante o lançamento do Plano Safra, o presidente afirmou que a produção doméstica de fertilizantes a partir do gás natural é uma prioridade do seu terceiro mandato. Citando a invasão da Ucrânia pela Rússia, afirmou que, abre aspas, um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não pode ser dependente... Vou repetir. Abre aspas. Um país que tem a riqueza agrícola do Brasil não pode ser dependente de fertilizantes de outro país, fecha aspas. Concluiu dizendo que, abre aspas, temos que ter capacidade, competência e disposição política de transformar esse país num país autossuficiente, inclusive de nitrogenados, e nós vamos fazer, estejam certos, fecha aspas. Nós estamos em vias de encerrar o primeiro ano do mandato do atual governo. Mas, infelizmente, nada de concreto foi feito para o desenvolvimento da indústria de fertilizantes. E nem sequer para assegurar a continuidade das atividades das unidades de fertilizantes nitrogenados de Sergipe e da Bahia, que estiveram paralisadas durante boa parte do ano passado, situação que ainda persiste na unidade da Bahia. No plano estratégico da Petrobras para o período de 24 a 28, recém-apresentado, existem referências vagas ao retorno da empresa à atividade da produção de fertilizantes. O que se sabe é de uma negociação morosa da Petrobras com a Unigel, que se arrasta há vários meses para a retomada da produção através de um contrato de industrialização sobre encomenda por um período de 6 meses, prorrogável pelo mesmo período, que não oferece segurança de perenidade nem sustentabilidade para a operação. Está também prevista no plano a volta da operação da unidade de fertilizantes de Araucária para o segundo semestre de 2024, porém, sem definição de como será essa retomada. O plano trata ainda da UFN-3 de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que se diz estar com mais de 80% das instalações concluídas, porém, ainda está com o investimento em avaliação e somente entrará em operação no longínquo 2028, já em um novo governo. Seguramente, não será o setor público de forma direta, nem através da Petrobras, que promoverá os investimentos para assegurar o cumprimento das metas do Plano Nacional de Fertilizantes. Espero também que não tenham a ideia de criar uma nova estatal para produzir fertilizantes. É imperioso ter uma política de Estado para o gás natural que viabilize o desenvolvimento de atividades estratégicas para o país, como é o caso do nosso fertilizantes. O Brasil definitivamente precisa aumentar a produção nacional de gás natural e promover a desconcentração da participação do agente dominante de mercado para que tenhamos gás natural a preços competitivos. E, a partir daí, poder desenvolver a indústria nacional, em especial a de fertilizantes.
a postergação deliberada para a implantação do gasoduto de escoamento do projeto Sergipe Águas Profundas no plano estratégico da Petrobras 24 a 28, por 2 anos, é uma evidência da estratégia da empresa de limitar a oferta de gás nacional de forma a evitar que o preço do gás natural possa vir a ser mais competitivo no Brasil. A impressão que tenho é a de que, para a Petrobras, é conveniente que o país continue importando GNL e esse possa ser a referência de preço no mercado nacional. Apenas um adendo importantíssimo. O gás natural no Brasil, 1 milhão de BTUs, custa $15. O mundo todo pratica a valores próximos de $5. Como resgatar o preço do gás natural a preços competitivos no nosso país? Os 3 projetos existentes hoje, prontos para acontecer brevemente, se a Petrobras definitivamente vier investir, que são eles Rota 3 e o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, juntamente com Sergipe e Águas Profundas, corresponde a mais ou menos 50 milhões de metros cúbicos de gás por dia, dito inclusive ontem pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Essa oferta de gás em abundância, 50 milhões de metros cúbicos, aumentaria o consumo, resgataria a indústria nacional, baratearia o custo de alimentos para a população mais carente, porque passaríamos a produzir produtos da cesta básica com preços bem menores e resgataríamos definitivamente a reindustrialização do Brasil. Mas parece que a Petrobras segura os preços, prefere vender a $15 a uma parca, a um consumo pouco, do que produzir, ajudar na produção e na exploração dos 50 milhões de metros cúbicos de gás para ter um gás mais competitivo, a um preço competitivo e desenvolver o país. No fundo, a impressão que tenho, senhor presidente, é que nós estamos num cabo de guerra, puxando de um lado, puxando para o outro, enquanto todos nós somos Brasil, povo brasileiro, e que a gente precisa emprestar a nossa parcela de contribuição. E é nesse sentido que eu venho aqui fazer um apelo, mais uma vez, sob o comando do presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Há uma disposição, sim, da parte dele, de avançar no quesito fertilizantes, no quesito gás natural. Mas, para isso, é importante que todos, governo, Petrobras, Congresso Nacional, estejam envolvidos e olhar para a sociedade. E, na expectativa da sociedade, prestar o nosso serviço. Obrigado, presidente. Senador sergipano Laércio de Oliveira, parabéns pela sua sensatez e pelo reconhecimento ao homem público que é Geraldo Alckmin, da postura dele, perfeito? Um vice-presidente raríssimo que tem o reconhecimento da maioria desta casa. Muito bom o seu pronunciamento, muito oportuno. Bem, vamos dar sequência à lista de oradores aqui presentes e também remotamente. E agora, aquele que veio de Santa Catarina para nos alegrar com a sua capacidade, com o seu preparo, com a sua educação, com o seu equilíbrio, o meu xará, especialista em trazer boas lagostas de Florianópolis, e lá no jantar da minha casa é ele quem as paga, para ficar bem claro, senador, e do bolso dele, não é do dinheiro público não. Senador Jorge Seife na tribuna para os 10 minutos com mais 5 de tolerância. Senador Cajuru, senhor presidente, obrigado pelas suas palavras, que isso fique registrado, né? Quando a gente leva um camarão ou uma lagosta para jantarmos juntos com outros senadores, é do nosso bolso. Não é igual a outras instituições que gastam dinheiro público, não. Fique isso muito bem claro. Mas, senhor presidente, cumprimentando o senhor, o senador Girão, o senador Rogério Marinho, o senador Flávio Arnes, senadora Damares e os servidores dessa casa, que nos acolhem e nos dão suporte tão bem, o senhor sabe que a Constituição de 1988, ela previu a questão da demarcação de terras indígenas, deu prazo para que isso ocorresse, inclusive consta nas disposições transitórias. E um outro poder que está avançando sobre as atribuições do Congresso Nacional, dos 594 que foram eleitos pelo povo para legislarem,
então, deram um novo entendimento, reformando, inclusive, o que já tinha sido ratificado em Raposa Serra do Sol. E inovaram, mas quando a gente fala a palavra inovação é para melhor. Inovaram para pior, trazendo uma grande insegurança jurídica no nosso país e na iminência de promover guerra no campo, um campo que já era pacificado. Então não bastasse MST, não bastasse invasões, que nós estamos verificando desde a posse do atual presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, então, resolveu, mais uma vez, rasgar a Constituição Federal e revogar e trazer insegurança jurídica para o campo. Pois bem, numa resposta ágil e cirúrgica do Congresso Nacional, Câmara e Senado votaram pela manutenção do marco temporal de terra indígena. Câmara e Senado. E agora, diante de 120 países, senadora Damares, diante do mundo, na COP, onde o Brasil hoje está, inclusive com a maior comitiva, mas eu já falo disso em seguida, o atual presidente da República disse que o Congresso Nacional são as raposas cuidando do galinheiro. É inaceitável que o presidente da República trate esse Congresso Nacional, a representação do povo, da Casa do Povo, dos estados, nos chamando, nos equiparando a malfeitores ou mau caráteres, ou que seja, de uma expressão jocosa e depreciativa dessa casa que decidiu manter o marco temporal da terra indígena. Senhor presidente Jorge Cajuru, então eu quero deixar aqui o meu primeiro pronunciamento, é meu repúdio às palavras do atual presidente da República sobre o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Senhor presidente, também falar que o Brasil, o senador Rogério Marinho, alimenta-se e mais o mundo, um dos maiores produtores, se não maior, de grãos e proteínas, usando menos de 7% do seu território. Nós somos exemplo para o mundo inteiro, senador Cajuru. Nós somos exemplo, Girão, para o mundo inteiro de sustentabilidade. E diante do Macron, presidente da França, que disse na cara do presidente da República que o Tratado União Europeia-Mercosul eram incumpríveis, impossíveis de serem aceitos, o presidente da República falou, se não der certo, paciência, e mais uma atitude de desrespeito, lavando as mãos, sobre um acordo tão importante para o agronegócio brasileiro, que é, no fim do dia, o responsável por praticamente 30% do produto interno bruto. Senador Flávio Arnes, que desrespeito com uma construção que não é desse governo, é uma construção antiga, que não desrespeita só o Brasil, e ele simplesmente lava a mão, não sei se por arrogância, por prepotência ou por desdém, dizendo que se eles não assinarem, ok. Mas tem algo pior, senadora Damares. O Brasil sai daqui com a maior comitiva, olha aqui, olha os números, que vergonha. Sabe qual é o tamanho da comitiva brasileira para a COP? 1.337 pessoas. A segunda maior comitiva da Índia conta com 725 nomes. Nós estamos falando de 195 nações. Que saudade de Jair Bolsonaro! Que saudade de Ricardo Salles! Na última COP,
sob a gestão de um presidente de verdade que respeita o dinheiro do povo. Sabe quantas pessoas Ricardo Salles autorizou que fosse, senadora Damares? Pasme, Brasil! Acorda, Brasil! 57 pessoas. 57 pessoas versus 1.337 pessoas. Que vergonha! Senador Cleitinho acabou de falar. É gastação de dinheiro público, é déficit, é prejuízo estatal, é déficit de bilhões e bilhões e bilhões, a gente não sabe por quê. É porque aluga suíte de 60 e poucos mil, limousine para passear com a primeira-dama, lindo, lindo quando é com dinheiro de si, mas não é dinheiro do público, do povo brasileiro, dinheiro da nossa nação. E também, por falar em COP, mais uma gafe. Sabe qual foi o prêmio que as ONGs deram para o Brasil? O fóssil do dia, não é um prêmio, é um antiprêmio. Pelas palavras, pelas falas do atual presidente da República. Ou seja, sai daqui, Damares, com 1.337 pessoas, gastando milhões para chegar lá e ganhar um antiprêmio. Para falar que tanto faz se assinar acordo Mercosul-União Europeia, para ganhar fóssil do dia, e para chamar o Congresso Nacional Brasileiro diante do mundo de raposas. A senhora é uma raposa ou não? A senhora rouba alguma coisa, a senhora furta, ou a senhora está aqui representando o seu povo, ou os deputados e senadores foram eleitos para representar seu povo. Então eu não entendi, eu acho que esse Congresso Nacional deveria fazer uma nota de repúdio e pedir retratação do senhor presidente da República. Se fosse algum problema interno, chama no Palácio do Planalto os líderes do Senado e da Câmara e discute-se, mas não expor o Congresso Nacional Brasileiro nos chamando de raposa. E, senhor Girão, senhor presidente, quer mais uma gafe? Não para por aí, é todo dia, é uma superação, é um negócio extraordinário. Ele falou sobre a guerra de Hamas e Israel. Pessoal, presta atenção no que está acontecendo, Girão. Girão, Israel estava quietinho, entram terroristas mascarados com metralhadoras, matam mulheres grávidas, abrem barriga de mulheres grávidas, estupram, matam. Teve mulheres, senadora Damares, que tiveram ossos destruídos. Eu li e eu vi vídeos que são impublicáveis. Estupro coletivo, morte de crianças, indefesos, civis. Eles são tão covardes que eles não atacam o exército de Israel, não. Atacaram civis, invadiram uma festa de jovens, de música eletrônica, saíram matando todo mundo. Eles foram para um quarto se esconder, jogaram granada lá dentro. E o atual presidente da República disse que é um genocídio de Israel contra Hamas e contra a Palestina. Que vergonha! Falar nisso, quero convidar a senhora e todos que estão nos assistindo. Segunda-feira, uma proposição do senador Jorge Seif de Santa Catarina. Teremos aqui uma sessão com autoridades de Israel, inclusive com familiares do sequestrado brasileiro, para eles explicarem a situação e sensibilizarem não só o Senado, como autoridades brasileiras, para utilizarem toda a sua diplomacia para ajudar aqueles que ainda estão sob domínio e sequestrados lá pelo Hamas. Senhor presidente, obrigado aí pela tolerância. Só tenho uma última informação, e que é um alerta, senador Girão, senador Rogério Marinho, senador Flávio Arnes, que é tão ligado à educação. Saiu o resultado do exame PISA, e o senhor sabe disso, o que é melhor do que eu. O Brasil, mais uma vez, não decepciona e cai de posição, senadora Damares. Nós agora ocupamos, de 81 países, a 65ª posição. Matemática, ciências e literatura. Pioramos.
E não é por falta de investimento em saúde, não. Para finalizar, enquanto isso, senador Girão, o governo Lula encerrou o programa de escolas cívico-militares. Brasileiros, visitem as universidades, visite um colégio público normal e visite uma escola cívico-militar para vocês verem o que é joio e o que é trigo, o que é água, o que é vinho, o que é bom, o que é ruim. E o governo, não decepcionando, ainda ataca o que funciona no nosso Brasil, inclusive com performance muito superior às escolas tradicionais. Senhor presidente, respeito o senhor, trouxe dados e fatos baseados no que está hoje na imprensa brasileira. E falo com o senhor, independente de lado, de governista ou de oposição, nós precisamos salvar o Brasil. Nós precisamos trazer responsabilidade para o governo. Nós precisamos entender que o serviço público é uma corrida de bastões. Não é destruir o que o outro governo fez de errado, é o que deu certo. Precisamos continuar, mas não revanchismo, o qual quem paga a conta é o povo brasileiro. Infelizmente, se denota, por exemplo, nessas notícias tristes que eu uso a minha prerrogativa parlamentar para comunicar com o povo brasileiro. Muito obrigado. Senador Jorge Seife, democracia é democracia. O senador Girão ultrapassou 5 minutos e eu permiti que o senhor ultrapassasse 9 minutos, ok? Não é por causa da sua lagosta não, tá? Que fique claro. Ah lá, agora a senadora Damares já quer 10. Bom, dando sequência então à lista de oradores, eu primeiro peço a permissão de todos e todas na presidência desta sessão para anunciar com o maior carinho a presença do maior prefeito da história de Corumbá, no meu amado estado de Goiás, o Chico Alessandro, aqui no plenário, com o presidente da Câmara de Vereadores, Dinamar, com o vereador Reni Marques e com Damares, uma mulher líder da saúde lá em Corumbá, que é a vereadora Lívia Siqueira. Sejam bem-vindos. Seguindo a lista, uma voz tão querida do Rio Grande do Sul, remotamente, para o uso da tribuna do seu estado, Luiz Carlos Reise, o famoso Tchê. Senhor presidente, está ouvindo? Ouvindo maravilhosamente bem. Boa tarde, senhor presidente, senador Cajuru. Boa tarde, colegas senadores, senadores. Grande prazer estarmos falando aqui do Rio Grande do Sul para o Brasil nessa sessão remota, onde eu tenho alguns colegas presenciais. Eu quero fazer coro com o que falou o senador Jorge Seife. Primeiro, cumprimentar ao senador Jorge Seife, a nossa querida e vizinha Santa Catarina, pela sua fala. Primeiro, com relação ao presidente Lula, falando que nós, senadores, senadoras, deputados, deputadas, somos galinha cuidando, a raposa cuidando do galinheiro. Acho que é um termo pejorativo para um setor que eu tenho orgulho de ser um produtor rural, um engenheiro agrônomo e um técnico agrícola. É a minha área e a minha profissão que eu estou há 50 anos atuando. 50 anos completo esse ano que eu iniciei minhas atividades como engenheiro agrônomo e mais tarde como produtor rural. É um desrespeito com a classe produtora que mais gera empregos em um país de tantos desempregados. Gera empregos. É a classe que garante hoje boa parte do PIB brasileiro, é o setor rural que eu tenho orgulho de representar. Da mesma forma, a balança comercial brasileira há muitos e muitos anos, esta balança comercial só é positiva, não pelos serviços, não pela indústria, não pelo comércio, mas sim pelo agro que nós representamos. Então, esse é um setor que tem que ser muito bem, vamos dizer assim, defendido e prestigiado e não criminalizado, na questão do marco temporal especificamente. Vou responder. Este marco temporal, senador Jorge Seife, já é uma lei de 1988, que nas disposições transitórias era bem claro, em 5 anos o governo brasileiro tinha que assentar todas as reservas indígenas, todas existentes,
quando é que era 5 anos? Outubro de 1993. Nós estamos em 2023 discutindo esse assunto. Raposa, cuidado do galinheiro, onde o Brasil, país chamado Brasil, tem 14% do seu território com reservas indígenas, 14% do seu território, e quer chegar a 21%, 22%. Nós temos hoje entre reservas indígenas, os parques nacionais, vai somando indígenas, quilombola, MST, parques nacionais, quase mais de 50% do território brasileiro engessado. São dados oficiais que nós temos hoje. Agora vou falar do presidente Macron. Ele não conhece e ele é mal intencionado ao falar dos produtores brasileiros. Nós, senhor Macron, não temos os pesados subsídios que os seus agricultores têm. Quem mais recebe subsídio no mundo são os agricultores franceses. Senador Oreovisto, estou lhe enxergando virtualmente aí. Hoje, o senhor vai num supermercado do Curitiba, Esperidião Amin, em Santa Catarina, qualquer lugar do Brasil, você compra manteiga francesa, queijo francês, tudo com pesados subsídios, concorrendo deslealmente com os produtores brasileiros, que recebem quase que zero de subsídio. Quem mais recebe no mundo subsídios são os europeus, os asiáticos, os americanos, e de todos eles, e o Brasil quase zero, e de todos eles, a França é que mais subsidia. A quebradeira dos produtores de leite, milhares de pequenos agricultores que caíram fora da produção esse ano, ano passado, é por conta desses subsídios que os europeus e principalmente os franceses dão aos seus produtores. É uma vergonha. Presidente Macron, não sei se o senhor sabe, nós temos dados do que o Brasil emite de toneladas de carbono. O agro brasileiro, 240 milhões de toneladas. O senhor sabe, senhor Macron, que nós capturamos mais de 7 bilhões de toneladas de carbono. Não existe agricultura tropical em clima como o nosso que tenha mais equilíbrio nessas questões. Os combustíveis que nós temos aqui, vocês na Europa não têm, não podem nos criticar. O etanol, o biodiesel, a energia elétrica hidráulica que nós temos aqui, eólica, solar. O Brasil é ímpar, senhor Macron, o senhor não pode falar de nós. Agora vou lhe falar em preservação ambiental, senhor Macron, que o senhor não conhece. Preservação ambiental, quanto vocês na Europa preservam? Quanto vocês na França preservam, senhor Macron? É 0,4%, 0,5%, senhor Macron. O Brasil, atrasado, como o senhor fala, atrasado, preservamos mais de 60%, das nossas áreas são preservadas, senhor Macron. Então, esse é importante que o presidente francês, que fala mal do Brasil e fala mal dos agricultores brasileiros, possa ter noção do que ele está falando nesse instante. Então, essa é uma preocupação que nós temos como brasileiro, e principalmente como produtor rural, que sou com muito orgulho. Uma agricultura sustentável, feita em solos pobres, como é o solo do nosso centro-oeste brasileiro, do nosso cerrado. Os gaúchos, catarinenses, paranaenses, nordestinos, fizeram uma revolução com a ciência em cima das terras do centro-oeste brasileiro. Iniciado, senador Esperidião Amin, com os governos militares de Vossa Excelência acompanhou, nos anos 70. Essa revolução nós fizemos pelo Brasil. Não tem país do mundo. Quem fala isso não sou eu. Chama-se Norman Borlaug. Porque é falecido. Prêmio Nobel da Paz. Disse que tinha que se reverenciar os produtores brasileiros e com os técnicos brasileiros pela revolução que fizeram. Porque ele, senador Oreovisto, o senhor é professor, Esperidião é professor. Norman Borlaug, na altura do seu conhecimento no Prêmio Nobel da Paz, disse
quando chegou aqui nos anos 80, 70, com o Paulinelli, que não acreditava que pudesse produzir, que não acreditava. Eu tive a honra de conhecê-lo em 2003, quando o Paulinelli o trouxe ao Brasil. E ele disse, eu tenho que me penitenciar com os produtores brasileiros, técnicos brasileiros e a ciência brasileira. Vocês fizeram uma verdadeira revolução. A agricultura altamente sustentável que nós temos hoje no Brasil inteiro, em especial no nosso centro-oeste. Portanto, eu não posso admitir que um presidente francês que subsidia e joga desleal conosco, subsidiando seus agricultores, possa falar mal da produção brasileira. Portanto, é o recado que deixo. E lamentar o nosso presidente da República, a própria delegação que o senador Seif fez menção, a maior delegação, parte dessa delegação vem falar mal do Brasil e mais de um setor que mais emprega, mais gera empregos, mais paga divisas, mais paga impostos e também é responsável pela nossa balança comercial positiva. Portanto, não se pode falar mal de um setor que é o pulmão desse país. Esse é o meu desabafo, como quem está no setor há 50 anos que eu conheço essa atividade. Portanto, obrigado, senador Cajuru, é o meu desabafo e nós temos que ter o quê? As reservas indígenas. Qual país do mundo tem 14% do seu território com reservas indígenas? E a turma do presidente Lula fala que nós somos raposas cuidando do galinheiro. Querem chegar a 20%. Pobre Brasil. Quando se fala em ONGs, vou citar um caso das ONGs, estas ONGs protegem os roubos de diamantes que fazem hoje das maiores reservas mundiais de Rondônia. Roubo de tantos minerais que o Brasil tem. Estas ONGs protegem. Querem o quê? Fazer o que estão fazendo hoje, roubando ouro, diamante e outros minerais mais. E essas ONGs é o que protegem, no caso de Raposa Serra do Sol, que eu conheci, o caso dos Cintas Largas, em Rondônia, que eu conheci, estive lá também vendo eles, junto com os indígenas que querem a sua produção. Roubam as nossas riquezas. É surrupiada e estas ONGs que estiveram aí nessa casa alguns dias atrás, e eu tive a oportunidade de ver as leis ambientais que nós temos, nenhum país do mundo tem, e Vossa Excelência, senador Viranão, me fez menção, quando deputado ainda, no caso de rios da Europa. Qual eram as APPs que tinham? 500 metros, era para nós deixar aqui, senador Jornalista? 100 metros. Ninguém tem 0 metros, 5 metros, não tem nada. E no Paraná, seu estado, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que nós preservamos? Ninguém tem a proteção que nós temos. Portanto, não podem falar de nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador Luiz Carlos Reis, pela sua disciplina, em que passou apenas 2 minutos do tempo. Bem, para continuar a lista de oradores na tribuna desta sessão de 5 de dezembro de 2023, daqui a pouco teremos a ordem do dia. Eu quero fazer um registro em função de ser a senadora do Distrito Federal, admirável amiga Damares Alves, para que o Brasil saiba que a assessoria da senadora Damares, a assessoria da senadora Leila do Vôlei, também do Distrito Federal, estão juntas com a minha assessoria em função da CPI que eu estou propondo a sua abertura sobre a violência contra as mulheres no Brasil, principalmente depois da entrevista dada pela minha amiga pessoal, a querida Ana Hickman, a minha amiga também Carolina Ferraz, na TV Record, a entrevista dela que mostrou ao Brasil que violência contra a mulher, como diz a senadora Damares, não tem religião, não tem cor e também agora não tem essa de que só a mulher pobre é agredida. E que a senadora Damares saiba que não só a Hickman quer participar da nossa CPI, como a Carolina, como a ex-modelo Luísa Brunet, que também viveu essa situação, né? E agora também a cantora, a Nayara. Então, graças a Deus, aquele sonho seu, senadora Damares, você está vendo realizar. Essas mulheres que antes se calavam, elas estão, graças a Deus, vindo a público. Fique à vontade para o seu pronunciamento na tribuna, senadora Damares Alves. Obrigada, presidente. E eu acho que essa CPI vai descortinar muita coisa, inclusive encontrarmos aonde está a falha na rede de proteção da mulher no país. Vai ser um avanço, eu estou assim numa grande expectativa, o Brasil inteiro numa grande expectativa. Mas o que me traz à tribuna aqui hoje, presidente, é a minha outra causa,
é a infância. E eu vou fazer o seguinte, para não dizerem que eu sou exagerada e que eu invento, hoje eu vou falar sobre crianças usando matérias da imprensa. Enquanto temos liberdade de imprensa no país, atenção, imprensa, cuidado com as nossas liberdades. Enquanto temos liberdade de imprensa, eu vou usar matéria jornalística para falar da infância e fazer um apelo a todos os colegas senadores, ao presidente da casa, ao presidente que está na mesa agora. Em setembro eu vim à tribuna e falei de uma menininha chamada Elisa, da Ilha do Marajó, de 2 anos, e eu vou trazer de volta a matéria e o rostinho da Elisa, 2 anos. Ela desapareceu dia 16 de setembro, na cidade de Anajás. Até o dia 23/11, segundo a imprensa, essa menina não tinha sido encontrada. Uma menina linda. Aonde está Elisa? Aonde estão as 50 mil crianças desaparecidas do meu país? O caso de Elisa choca. O caso de Elisa, inclusive, vem confirmar o que muitos acham que é mentira. É possível que o caso de Elisa também esteja ligado a um tráfico de criança. A família de Elisa merece uma resposta, a cidade de Anajás merece uma resposta, o Brasil, o Marajó merece uma resposta, o Brasil merece uma resposta. Onde está a menina Elisa? Ela desaparece dia 16 de setembro, aí a gente tem aqui um cronograma de ações. Dia 19 de setembro, principais suspeitos presos. Dia 21 de setembro, suspeito foge. 23/9, caso completa uma semana e as buscas continuam. 25/9, suspeito morre. Morre sob a tutela do Estado. 27/9, moradores protestam. A cidade de Anajás foi para a rua, querendo saber onde está a Elisa. Mais uma criança do Marajó que desaparece. 27/9, pasmem, senhores, Ministério Público consegue liminar para retomar as buscas. Precisava de uma liminar para retomar as buscas? Aonde está a Elisa? Onde estão as crianças que desaparecem no meu país? Aí eu venho aqui agora, essa notícia que eu tenho de 23/11, que ela não foi encontrada. Eu venho aqui 29/11. Uma notícia triste. Abusador fingia ser adolescente para estuprar criança no DF. E eu quero parabenizar a PCDF, a mais incrível polícia civil do mundo, do Brasil e do mundo, pelo trabalho que está fazendo, buscando os estupradores virtuais. Essa aqui foi a delegacia de Santa Maria. Nós tivemos o ano passado a prisão de um estuprador virtual do interior do Maranhão, que fez em Brasília, no DF, 60 vítimas, 60 meninos em estupro virtual. Dia agora, ó, dia 29/11, mais um preso pela Polícia Civil do DF por estupro virtual. Nós ficamos chocados com o caso da Amélia Vitória, uma menina que desaparece, uma menina que todos ficam preocupados com o que aconteceu com essa menina. Aí o suspeito de matar a menina, que tinha sumido, aí buscar a irmã na escola, responde por estuprar enteada. Quantos casos iguais a esses nós temos no Brasil? Suspeito, condenado, investigado de estuprar criança na rua, e estuprando e matando outras crianças. Essa matéria aqui é de 3/12. 3/12. Atraída por mensagem, jovem é estuprada e morta. Adolescente atraída por mensagens de aplicativos, é estuprada e morta. 4/12. Gente, eu estou pegando uma matéria por dia. Se eu pegasse toda, senador, eu ia precisar de 3 horas, só da última semana. Eu ia precisar de, no mínimo, 3 horas para falar para os senhores o que está acontecendo com as crianças no meu país. 4/12. Tá aqui, ó. PF combate tráfico de recém-nascidos. Um homem, um português, fazendo tráfico de recém-nascidos no Brasil. Ô Brasil, então não tem tráfico de criança?
Tem gente que acha que eu minto, senador Cajuru, quando eu falo que tem tráfico de bebês no Brasil, tem tráfico de crianças. Aqui, ó, Polícia Federal, ontem, prendeu um homem, só este homem, 2 recém-nascidos. Detalhe, presidente, esse caso aqui, ele teve apoio de advogados, o hospital que liberou o bebê, ele teve documentos falsos, ele registrou uma guarda unilateral e um bebezinho já estava lá em Portugal. Quem está ajudando? Quem mais está ajudando essa quadrilha? Nós vamos ter que ter coragem de enfrentar o tráfico de criança. Tem muita gente envolvida, tem autoridades envolvidas, tem dinheiro, muito dinheiro envolvido nisso. Parabéns, Polícia Federal. Mas hoje, presidente, também trago uma outra notícia do dia 4. E essa aqui é chocante, como todas as outras. Casal é preso após planejar estuprar a própria filha de 1 ano. Presidente, leia a matéria. Eles começaram a planejar o estupro da filha quando a mulher ainda estava grávida. As trocas de mensagem entre o casal é de arrepiar, presidente. Enquanto o bebê crescia na barriga da mãe, o pai olhava para a barriga e já desejava o bebê no ventre da mãe. Mas isso não foi a primeira vez. A Polícia Federal, há uns 2 anos atrás, interceptou uma mensagem de um pai com um outro médico na sub-internet, nesse submundo da internet, que a gente sabe o que acontece no submundo da internet. Um pai estuprador, conversando com outro médico que era estuprador, ele dizia assim: então, ela está grávida, mas já estou fazendo planos. Você que é médico, pode me dar nome de remédios para assaduras e anestésicos? Presidente, a Polícia Federal fez a transcrição, eu tive acesso à transcrição, e quando eu falava disso, diziam assim: não, a senadora Damares exagera. A senadora Damares fez da sua dor a sua luta para se vingar de pedófilos e agressores de criança. Não, presidente, está aqui, ó. Ontem, um casal planejando desde o primeiro dia de gravidez da mulher como eles iriam estuprar a própria filha. Por que eu estou trazendo tudo isso? E estou trazendo matérias de imprensa para provar que a coisa está mais séria do que a gente pensava. E quando prender este homem, presidente, encontraram com ele vídeos de estupros de recém-nascidos. Eu estou falando, tem casais gerando bebês apenas para estuprar no Brasil. Na CPI da pedofilia que nós tivemos no Congresso Nacional, senador Magno Malta chegou a prender um casal que estava gerando um bebê por R$20 mil para um outro pedófilo. Chega, presidente. Semana passada, nós aprovamos aqui no plenário um requerimento de urgência para um projeto de lei que vai agravar as penas, para um projeto de lei que vem para proteger as crianças, e eu espero, senadores, eu sei que é uma matéria delicada, mas ela já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, foi aprovado na Comissão de Segurança aqui do Senado, e ela está em plenário. Eu espero, presidente, que se não hoje, mas na próxima semana, a gente possa voltar à matéria. E assim o Senado Federal termina o ano de 2023, mandando um recado para os pedófilos, agressores e estupradores de criança. E o recado é o seguinte: nós vamos pegar todos vocês. Obrigada, presidente. E eu que agradeço, senadora Damares Alves, pela sua coragem de sempre de entrar em vespeiros, e a senhora traz provas cabais, portanto não cabe de forma alguma crítica de exagero por parte de Vossa Senhoria nesta casa. Bem, que o Brasil saiba que Rodrigo Pacheco, o mineiro, maior presidente da história deste Congresso Nacional, na minha opinião, há muito tempo, eu já falo isso, ele é terrível no trabalho, né? Porque, Girão, ele chegou hoje de madrugada e já está aqui para presidir a ordem do dia. Eu vou falar com toda a sinceridade. Se eu tivesse chegado de madrugada hoje, eu estaria dormindo agora. E simplesmente faltaria. Pelo amor de Deus, que mineiro que gosta de trabalhar, nosso querido Rodrigo Pacheco, futuro governador de Minas Gerais, se ele quiser, se Deus quiser, até porque eu tenho pavor desse tal de Zema.
Bem, vou seguir aqui a ordem, com o maior prazer, e entregar a presidência para a ordem do dia ao senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente desta casa, e agora, prazerosamente, a voz respeitada do Rio Grande do Norte, sabe ele que é merecedor do meu respeito, sendo um líder de oposição, que não é oposição ao governo, ao país, é oposição ao governo. Isso faz diferença para mim, que às vezes tem gente que gosta de ser oposição ao país. Não é o que faz aqui diariamente o senador Rogério Marinho, para o tempo de 10 minutos, assim como o Girão, que passou 5 minutos, portanto, não passe de 5 minutos da tolerância, até porque o presidente Rodrigo Pacheco vai assumir e ele aperta a campainha mesmo. Na tribuna, senador Rogério Marinho. Flávio Arnes está ali, parece, pela minha visão. Paranaense, a voz da educação. Vou te dar um abraço. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradecer inicialmente ao senador Cajuru, saudar o presidente Rodrigo Pacheco, que volta desse importante encontro, né, que é feito, acho que há mais de 28, esse é o 28º encontro sobre o clima mundial.